Olá, sejam bem-vindos ao canal do Caminhão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, a hora é agora. Não se esqueça de seguir nosso perfil no Instagram, ok? Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Olá, Francisca. Tudo bem? Tudo bem? Alexandre Teres, da Smart Tech, Gestão de Informações. Vamos falar de um tema relacionado ao uso da tecnologia na gestão de frotas. Falando diretamente da 8ª Conferência Global Pará 2022. Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Caminhão e muito obrigada por topar vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, é um prazer da Smartec poder participar e contribuir com o caminhoneiro. Nós que agradecemos. Vou começar citando um estatístico norte-americano, o Deming, que ele falava o seguinte, que o que não é medido não pode ser gerenciado, né? E aí eu já vou começar te perguntando, para quem precisa dar os primeiros passos na busca de tecnologia para automatizar a gestão de multas, gestão de frotas, né? O que ela deve fazer? Francisca, é muito importante ter um sistema de tecnologia para fazer essa gestão. Não dá mais para você esperar essas multas chegarem pelo correio e muitas das vezes não chegam e quando chegam atrasadas. Sim. Porém, 2 passos importantes. Primeiro, a equipe precisa entender que é preciso utilizar as informações que virão nesses sistemas. Existem sistemas como o da Smartec que busca essas informações automatizadas. E segundo, não tem a necessidade de ter um sistema complexo. Existem outros sistemas simples, uma funcionalidade melhor e mais tranquila para o usuário ir se adaptando e, consequentemente, migrar para uma ferramenta melhor, se for o caso. Então você está dizendo aqui para a gente que um passo importante para fazer dentro lá da equipe, com a equipe, é desmistificar essa questão da cultura, né? Do aspecto cultural, de ainda fazer aquelas variadas planilhas de Excel, aquele amontoado de planilha, né? E que tem um sistema da Smart Tech que é possível fazer isso de forma simples, dinâmica e rápida. E até porque também as informações da Smartec são exportadas para Excel. O Excel ele não deixa de ser utilizado. Consegue fazer uma interface. Consegue fazer uma interface, porém, não adianta eu ter essas informações mais rapidamente chegando até a equipe, exportar isso para uma planilha e não trabalhar as informações, porque senão vira um amontoado de dados. Sim. E de que você efetivamente não consegue extrair o que precisa ser feito, que é o gerenciamento. E quando a gente fala em gerenciar, a gente está falando em melhoria de processo e também está falando em economia, né? E essa é a minha segunda pergunta. Dentro do uso dessa ferramenta na gestão de multas, quais são os indicadores, mais relevantes que geram economia dentro da operação? Francisca, através do gerenciamento automatizado de informações, a gente consegue disponibilizar essas multas em tempo. Sim. E aí o condutor, o gestor da frota, ele tem alguns passos. Primeiro que ele vai identificar quem são os campeões em volume de multas. Não dá, imagina uma empresa com 100, 200, 300 placas e que seja uma empresa com 50 veículos. Sim, sim. Não dá para você trabalhar tudo de uma vez. Então, primeiro você vai escalonar, trabalhando aquele motorista que mais recebe multas e assim sucessivamente. É possível você identificar que tipo de multa aquele determinado motorista está recebendo. Muitas das vezes são multas de circulação na Grande São Paulo e que uma licença específica resolve permitindo que ele possa circular. Você está me falando de criar primeiro um padrão, né? Primeiro um padrão. Criar um padrão do quais são os motoristas, os tipos de multas, o que é reincidente e o que não é, não é isso? Exatamente. Outra questão é, eu recebo multa de velocidade. Ok. Recebi multa de velocidade, isso não só impacta em o motorista poder perder a carteira, porque se ele tem uma velocidade acima de 50% do limite e a empresa vai indicar essa multa para ele, ele perde a carteira, deixa de trabalhar como condutor profissional. E você consegue também identificar que naquele período, naquele perímetro, naquela região, naquele quilômetro, existe um determinado radar que o motorista não deve exceder a velocidade, mas principalmente naquele local, se ele excede a velocidade, automaticamente ele vai ser multado. Então o motorista ele começa a entender por onde ele anda e onde estão os principais problemas do percurso que ele faz. E aí, da forma que você está falando aí, eu entendo que esse comportamento também vai influenciar o comportamento do motorista, né? E uma vez que você começa a expor dados, estatística, localização de multas,
quantidade de multa, o número de multas, quem é o motorista, vencimento de habilitação. Então, você acaba trazendo o motorista para dentro da gestão, está aproximando a pessoa, né? Nesse sentido, o que você pode dizer para a gente aqui sobre aquelas multas do tipo NIC, aquelas que é de não identificação de condutor, né? Quais são os benefícios de fazer a gestão desse tipo de multa? Aí eu quero falar com você de dinheiro, tá? Dinheiro. Tá. O que isso pode refletir no caixa da empresa? A questão dinheiro. Até outubro de 2021, uma multa por não indicar o condutor, recebo uma multa de velocidade, não coloco na carteira do motorista, é gerada uma segunda multa. Claro. Se esse motorista tomou 55 vezes essa multa, é o valor da multa vezes 55. Então nós temos clientes com multas no valor de R$10 mil. É exponencial. Exponencial. De outubro de 2021 para cá, isso parou de acontecer. O exponencial maior são 2 vezes, então uma multa multiplica por 2. Vamos fazer o seguinte. Hoje, no estudo da Smartec, 5 tipos de multas são mais usuais. Sim. Imagina um condutor que recebe 5 tipos de multas e cada uma delas multiplica por 2. Então, se eu tomo 5, vira 10. Sim. 10 vezes o valor é o dobro. Uhum. Ok, eu vou descontar isso do condutor. O RH tem uma regra de descontar no máximo 30% de seu salário. Quem paga o restante? Então, o RH vira uma máquina de controle de multas a serem descontadas e o problema maior não está só aí. Sim. Francisca sai do volante e entra o Alexandre. O Alexandre pega aquele veículo e toma a primeira multa, só que a Francisca já tomou 2 vezes. Se não indica para o Alexandre, eu recebo uma multa NIC para pagar 2 vezes o valor. Eu questiono a empresa porque isso não é certo. Porque está agregada à placa já, Está né? agregada à placa. Eu Já tomei a deixou de ser primeira, motorista. então você desconta uma e mais uma, e não uma e mais 2, como acontece. É importante o gerenciamento da multa NIC como? Identificando lá atrás a multa que aconteceu primeiramente, Sim. tomando essa decisão e indicando o condutor. Por quê? Você falou muito bem no comportamental. Estatísticas da Smartec mostram que eu mostro para o condutor onde ele está sendo autuado, eu mostro para ele quais estão sendo os principais problemas na condução dele, e isso já leva uma curva de tendência para baixo em volume de multas. Mas quando eu indico uma multa pela primeira vez na carteira de habilitação e gero ponto na carteira de habilitação, essa curva tende a cair ainda mais, ou seja, a conscientização por parte do condutor, quando ele recebe um ponto na carteira, é muito maior do que apenas ele ser penalizado com um desconto no seu salário. Eu sempre gosto de falar uma linguagem que o pessoal que está aí do outro lado nos entenda. Então eu penso assim, ó, a forma que você falou aí, qual é a percepção que eu tenho? Que se você está usando a tecnologia para fazer a gestão da tua frota e ao mesmo tempo você está trazendo o teu funcionário para dentro da gestão, naturalmente esse processo ele vai se concretizar lá no final como queda de multas, o número de multas. Isso vai refletir em valor para a empresa, né? Então, de repente, se a empresa tem aí, vocês, amigos aí do outro lado, que tem uma frota de 50, 30 caminhões e que ainda não faz o processo dessa forma, está na hora de verificar direitinho e ver se dá para fazer, quanto custa. Chama a consultoria aqui da Smartec, não vai cobrar consultoria, né, Alexandre? Não, é gratuito o período de teste. E aí a gente consegue partir de um ponto, né, que você tem aquela gestão arcaica, não é uma crítica, mas é um fato, né? É uma verdade. Tem hoje, sim, é isso. E se você tem a tecnologia, por que não usar, né? Às vezes você pensa em usar a tecnologia, você está pensando em valor, né? Ah, é caro, eu não vou usar. Mas com a disseminação, ao longo do tempo, isso já se tornou mais barato, né? Só com a economia em receber a multa em tempo e pagar com 20% de desconto, ele paga algumas mensalidades da Smartec, sem contar o tempo de digitação, de aguardar chegar pelo correio, ou seja, hora homem de trabalho também. Aí a gente começa a pensar em outro ponto, que são os índices de KPIs, né? Você consegue aí trabalhar com previsibilidade, né? Você consegue antecipar a multa que ainda nem chegou pelo correio, né? E obter esse desconto. Eu não sei se eu estou falando favas aqui. Está correta. Mas parece que tem um desconto maior se você conseguir pagar essa multa antes. Hoje nós temos 20% de desconto pagando dentro do vencimento e através do Sistema Nacional de Notificação Eletrônica, o SNE, nós também estamos integrados, isso pode chegar a 40%. Mas eu quero retomar uma coisa que você disse aqui importante. Sim. Não é só o gestor de frota ou o assistente
de frota que precisa entender da importância da informação. O motorista também. Sim, não, ele é a principal ponta Porque nesse quando processo, você né? traz o motorista e mostra para ele que ele não está sendo controlado, e sim ele está sendo gerenciado, ele consegue entender o que tem alguém na empresa cuidando dele, mostrando o que está acontecendo, porque ele roda por todo o país e a gente sabe que o volume de multas foi muito expressivo durante a pandemia. E a gente percebe que essa economia que a empresa gera, né, fazendo esse processo, pode ser refletida também em premiação para os motoristas, Também. investimento em Top novos 10, equipamentos. exatamente. Né? A gente sabe que isso já é cultura em algumas transportadoras, né? Exatamente. Alexandre, você quer acrescentar mais algum ponto? Eu quero agradecer a participação, a Smartech no canal, parabéns pela iniciativa e dizer aos pequenos empresários, médios empresários que é possível ter a tecnologia, é fácil de utilizar, a gente tem todo um período de teste, de degustação, de treinamento e gera uma valorização das pessoas que estão no setor de logística de não ter mais que fazer o trabalho de máquina. Deixa o trabalho de máquina para a Smartech fazer. E o ser humano faz o trabalho de ser humano, que é a parte de gestão e de orientação aos motoristas. Interagir, né? Exatamente. A conversa é muito boa. Pessoal, chegamos ao final de mais um bate-papo. Quero agradecer mais uma vez ao Alexandre, obrigado pela disponibilidade e por dividir aqui, né? Você está dividindo conhecimento, a gente está traçando aqui uma nova história. Agradecer também aos nossos apoiadores, RJ Lima Contabilidade, Moacir do Seguro e Grupo Pleno. Obrigada a vocês que estão aí do outro lado da tela. Não esquece de acessar nosso portal de anúncios, tá? Lá é que é o mais importante para vocês. Se vocês querem fazer negócios, é acessar lá canaldocaminhão.com.br. Deixamos algumas novidades para vocês lá. Bastante caminhão para vender, tem implemento, tem baú, cider. Então dá uma olhada lá, tá? Fica ligado e até o próximo episódio.